Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Mentoria Imparável. Estamos começando mais um módulo aqui e esse módulo vai se chamar Imunidade Mental. A gente vai falar sobre isso, sobre essas questões mentais aí que estão atormentando muitas pessoas. Eu sei que a gente tem várias terapeutas aí no grupo, né? O pessoal que já trabalha com essa parte aí vai poder colaborar bastante com a gente aí dentro do conteúdo também. Por que que eu quero falar sobre esse assunto, né? Imunidade mental. Por que que eu escolhi, né? Por que que eu criei esse tema aqui, de imunidade mental? Porque várias pessoas que fazem parte da nossa mentoria, ou quem não passou em algum momento ou outro, acaba passando por algumas dificuldades, né? Alguns desafios. A minha imunidade está baixa. Geralmente chega nessa época do frio, a imunidade começa a baixar, né? E a gente tem que tomar cuidado também para que a nossa imunidade mental também não venha baixar, né? Então é sobre esse tema que eu quero falar com vocês na aula de hoje, tá? Vamos entender um pouquinho melhor. A gente vai trabalhar sobre esse fortalecimento da mente contra a negatividade. Eu não sei vocês, mas vira e mexe eu encontro com pessoas negativas, com pessoas que têm uma negatividade muito grande. E eu entendo as pessoas. O porquê que elas agem dessa forma. Hoje eu consigo entender por que que elas agem de forma negativa. E às vezes no nosso meio também tem várias pessoas que não conseguem ser positivas, elas agem com negatividade. Então eu preciso fortalecer a minha mente para que eu possa lutar contra essa negatividade. Por quê? A situação, a circunstância, as adversidades, elas levam a gente a pensar de forma negativa. Eu não sei se você já parou para perceber, mas a maioria das vezes a gente sempre começa a criar um cenário negativo dentro da mente da gente. Vocês já pararam para observar isso? Todas as vezes que a gente vai criar um cenário de uma situação, a gente vai imaginar alguma coisa, ou alguém fala assim: Olha, eu preciso falar com você, eu tenho uma coisa para falar com você. Ou o teu chefe vai lá e fala para você: Olha, eu quero uma reunião com você, passa na minha sala. O que que geralmente vem na nossa cabeça? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou quando alguém fala para você assim, ó, tenho algo para falar com você. Automaticamente você já fica pensando em coisas positivas ou você já fica pensando em coisas ruins? O que será que aconteceu? Vixe, por que será que essa pessoa quer falar comigo? Se é um chefe, então, fala, vixe, vai me mandar embora. Fiz alguma coisa de errado. É diferente com vocês ou não? Vocês já estão no nível assim que vocês conseguem pensar só na parte positiva? Ou vem essa questão negativa? O que será que eu fiz de errado? O que será que aconteceu? Por que será que essa pessoa está me chamando? Vocês também são assim ou não? Fala para mim. Boa noite. Depende da Eu já pessoa. começo, eu já começo a olhar todo o historial de conversação que eu tenho, do trabalho, do que foi, para ver onde que é que eu fui onde eu fiz a cagada para poder. Já fica imaginando que fez alguma coisa errada. Claro, tipo, existe cinco histórias, cinco teorias para saber o porquê que tá falando, o que quer falar, sabe? Será que eu fiz isso, eu fiz aquilo outro e deu errado, e aquilo lá, o que que é? São cinco alternativas, sabe? Um multiverso da hora. Ah, o Johnny estava comigo, a gente estava gravando, fazendo uma gravação no lago ali em Madrid. E aí o rapaz que a gente conheceu lá, ele viu na minha roupa uma aranha, né? E ele falou assim: Ó, deixa eu tirar isso daqui. Aí eu olhei e falei assim: Ah, é uma aranha, pode deixar. Ele falou: Não, eu já vi pessoas morrendo com aranha. Ele falou assim, né? Aí eu virei para ele e falei assim: E já vi pessoas virando super-herói por causa de uma aranha. Aí ele olhou e falou assim: Caramba, né? Como que a tua mentalidade é diferente, né? Eu falei: Não, porque da mesma forma que ele viu pessoas morrendo com uma aranha, né? Eu já vi pessoas virando super-herói por causa de uma aranha. Então, assim, a minha mentalidade realmente está pensando pelo lado positivo, né? Foi uma coisa espontânea, não foi uma coisa que a gente programou assim.
Mas uma coisa que me chamou a atenção é justamente isso, porque quando a nossa imunidade mental está baixa, geralmente a gente puxa para esse lado negativo, né? De querer trazer coisas negativas. Por isso que a gente vai falar sobre esse fortalecimento da mente contra a negatividade na aula de hoje. Então, o que que é uma imunidade mental? A imunidade mental é a capacidade de proteger a sua mente contra os pensamentos destrutivos, contra emoções tóxicas e influências negativas externas. Assim como o corpo precisa de um sistema imunológico forte para poder resistir às doenças, a nossa mente ela precisa de um mecanismo de proteção para poder preservar o foco, o equilíbrio e principalmente a clareza, né? Especialmente quando se vive em ambientes de alta pressão e exigência. Eu acredito que todos nós vivemos em um ambiente exigente, um ambiente de alta pressão, de certa forma, porque nós somos cobrados o tempo todo. Se você é marido, né? Muitas vezes você tem aquela cobrança de ser o provedor da casa, de ter que fazer acontecer. Se você é esposa, é mãe, você também tem aquela cobrança, né? De providenciar, de estar à disposição dos seus filhos, de poder ensinar, de às vezes ter que trabalhar, de ser às vezes empreendedora, às vezes ser mãe, ser mulher, ser várias coisas ao mesmo tempo ali, né? Então, é, é, a gente está nesse ambiente de pressão o tempo todo. A Elizabeth colocou no comentário aqui, né? Sobre a panela quente, né? Eu estava na casa dela e aí eu estava esquentando água numa panela e eu não percebi que o cabo dela também ela era inteira, né? E aí quando eu peguei a panela, ela estava quente, o cabo estava quente. E aí eu peguei a panela e transferi ela para pia, né? E ela falou assim: vai queimar sua mão, vai queimar sua mão. E tava queimando minha mão, mas naquele momento meu trabalho mental ali foi que eu falei para ela, né? Eu trabalhei a minha mente para evitar a dor naquele momento. Ela falou: não queimou sua mão? Eu falei: queimou, mas não doeu, por quê? Foi um trabalho mental. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Essa questão que a gente vai falar hoje da imunidade mental tem muito a ver de muitas coisas que a gente passa, inclusive dor, né? Você consegue fazer um trabalho mental para evitar a dor. A gente estava conversando, eu estava conversando com a Aline, na verdade, ontem ou hoje, não lembro se foi, Aline. A gente estava falando daquele rapaz que colocou fogo no corpo dele no metrô, né? Não lembro onde que foi, se foi São Paulo, onde que foi, mas São Paulo mesmo, né? Você vê que o corpo dele foi queimado e ele não estava gritando de dor, ele não estava reclamando de dor. Parece que não sei qual foi a situação ali, em que ponto que ele chegou ali, mas ele estava simplesmente parado, com o corpo dele todo queimado, carbonizado ali. E acabou que talvez o sofrimento, a gente até estava falando sobre isso, que o sofrimento, a dor interna dele parece que era tão grande que superava a dor externa. Então, quando a gente fala dessa questão da negatividade, muitas vezes ela acaba sobressaindo, né, aquilo que a gente sente na parte externa. Então, essa imunidade mental é essa capacidade que a gente tem de se proteger contra os principais pensamentos destrutivos, porque eles vêm, eles acontecem. Então, as pessoas de alta performance, né, as pessoas, vamos colocar aqui os imparáveis, eles desenvolvem essa blindagem mental que vão permitindo com que você haja com estabilidade. Então, mesmo em meio ao caos, às críticas, às inseguranças, você consegue sobressair, você consegue ter esse controle emocional, você consegue gerenciar tudo isso para que você consiga tirar proveito daquilo que você está fazendo. Nosso segundo ponto aqui, ele vai falar sobre ambientes tóxicos, né? E suas sutilezas. E olha que interessante, nem sempre um ambiente tóxico ele é barulhento ou ele é escancarado. Às vezes ele se manifesta de forma sutil, como conversas dominadas por queixas e vitimismo, que começa assim, a pessoa se queixando, a pessoa se vitimizando, são coisas sutis, não é uma coisa agressiva. Aí as pessoas, elas sempre veem o pior cenário possível,
Aí vem aquela pressão emocional mascarada de preocupação, a competitividade desleal, Verdade. e começam as microagressões e até mesmo os sarcasmos disfarçado de brincadeira. Então são coisas que vão acontecendo, vão sendo inseridas, vai acontecendo naturalmente. É de leve, não é uma coisa que vem de forma gritante assim para você. Porque quando vem de forma gritante, você já sabe o que você vai fazer. Você vai lá e se prepara para aquilo e você repele. Agora, começa a vir devagarzinho, vem através de uma brincadeira, você vai virando chacota daqui. Aí fala assim: não, mas é brincadeira. Não, mas não leva isso pro coração. É dessa forma que as coisas vão começando. E quando você percebe, você está vivendo em um ambiente tóxico. Quando você percebe, você já está envolvido naquele ambiente. Você não consegue sair, porque você acaba tendo um apego emocional por tudo aquilo. Porque você não quer magoar a pessoa, você não quer falar não, você não quer repreender certo tipo de brincadeira, e aquilo vai afetando a tua imunidade mental, vai afetando a tua saúde mental. E quando você vê, você está doente. Só que, olha, tome cuidado com as informações, tá? Para que vocês não olhem para a pessoa do lado de vocês, a pessoa que dorme com você, e falem assim: já entendi quem que tá tirando minha imunidade, tá? Por favor, tenham cuidado, tragam seu marido, sua esposa para assistir a aula da mentoria também, para que a gente possa criar essa imunidade mental juntos, tá? Porque às vezes você tá achando que é a outra pessoa, mas às vezes quem tá sendo tóxico é você. Então toma cuidado, porque às vezes você quer jogar a bola para outra pessoa e na verdade quem tá sendo tóxico ali é você, porque você tem a informação, você tem o conhecimento e não está conseguindo compartilhar isso. Então, isso vai acontecendo aos poucos, né? Através dessas conversas que vão sendo dominadas por queixa de vitimismo. Eu não sei vocês, mas eu hoje, eu não consigo mais ficar em ambientes que começa queixa, começa reclamação, não dá, eu não consigo, né? Às vezes até próprios familiares, pessoas importantes para mim, mas às vezes eu tenho que fazer alguma manobra para sair daquilo. E aí fica uma dica já para você. Quando você estiver num ambiente desse, que estiver afetando a sua imunidade mental, você tem que conseguir formas. Eu vou falar para vocês aqui algumas dicas depois, mas você tem que criar formas, criar mecanismo para que você possa sair muitas vezes sem magoar e muitas vezes trazer alguma verdade para aquela pessoa para que ela possa entender, olha, eu não estou compactuando com isso, e eu não quero esse tipo de conversa. E aí você vai ter que encontrar uma forma, um jeito, uma maneira de você trazer isso para essas pessoas. E dá para fazer. Mas para fazer você tem que identificar. Você tem que ver que esse ambiente é tóxico. Comece a analisar o tipo de conversa que essa pessoa tem. Às vezes, a maior parte da conversa dessa pessoa é só reclamando, reclamando, reclamando das coisas. E a gente tem muitos motivos para reclamar. Mas se reclamação resolvesse alguma coisa, o mundo já estaria mil maravilhas. Quando que você reclamou de alguma coisa e reverteu a situação porque você reclamou? Não, você não reverteu através de reclamação. Você reverteu através de atitudes. Então, se não está bom, você tem que fazer alguma coisa para reverter aquilo ali. Mas reclamar não vai adiantar. E tudo que um reclamão precisa é de um ouvido emprestado e de alguém que concorde com ele. Então, como que começa isso? Emprestando o ouvido. Ah, você ouviu. Opa, a Patrícia ouviu, então eu vou começar a reclamar para ela, porque ela está pelo menos me ouvindo. Aí eu só preciso do quê? Eu só preciso que a Patrícia concorde comigo em alguma coisa. Aí um belo dia a Patrícia vai lá e concorda comigo. Opa, eu tenho agora uma aliada, porque a Patrícia está me ouvindo e ela está concordando comigo. Só que esse ouvindo, né, da Patrícia está fazendo mal para ela, porque ela decidiu ouvir, porque ela quer ser elegante, ela não quer chatear a outra pessoa, mas não adianta. Enquanto você estiver levando isso, deixando a pessoa falar, deixando a pessoa reclamar, corre o risco de você se contaminar. Por quê? Todos os dias, não tem um ditado que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? A água vai lá batendo todos os dias, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Depois de muitos anos, a água criou um caminho ali. A mesma coisa acontece com a reclamação, com a murmuração, com as queixas. A mesma coisa acontece. Se você gosta disso,
Tá na hora de você reverter, porque a tua imunidade provavelmente está bem comprometida. Mas se você não quer magoar as outras pessoas e você fica ouvindo isso, daqui a pouco você está reclamando. E fica muito mais difícil você reverter isso depois. Porque você já entrou, você já se sujou com aquilo. Você já concordou com a outra pessoa e depois, quando você quer discordar, não tem como, porque você já concordou. E aí o discordar fica muito mais difícil. Vai ser incoerente, você não vai conseguir fazer aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque os ambientes, eles são ambientes sutis, tá? São ambientes que eles vão acontecendo aos poucos, tá? Não é uma coisa assim brusca, porque daí senão você vai perceber e aí você vai desviar desse caminho. Então é aos poucos. Ó, os ambientes assim drenam a nossa energia mental. Elas distorcem a nossa visão de futuro e sabotam os seus hábitos de crescimento. Então, às vezes, você está até indo bem, você tá conseguindo andar, está conseguindo crescer, está conseguindo é, desenvolver algumas coisas, mas aí você cai nesses ambientes, você fica perto desse tipo de pessoa e essas pessoas elas acabam comprometendo todo o seu trabalho, acabam sabotando, inclusive, os seus hábitos de crescimento. Aquilo que você demorou tempo para poder formar, aquilo que você demorou para poder mudar, acaba desmoronando de uma hora para outra, porque você está próxima de pessoas tóxicas e a tua imunidade está sendo comprometida. Então, existem 5 barreiras de proteção dessa imunidade mental que eu quero passar para vocês, tá? 5 barreiras de proteção. As barreiras funcionam como filtros ativos do seu dia a dia. Desenvolver essas práticas aumenta a sua resistência e proteção mental. Então, eu vou te entregar aqui algumas barreiras para você se proteger. Primeiro, a clareza de identidade. Saiba quem você é, seus valores e seus objetivos. Quando a sua identidade ela é firme, não se contamina por opiniões externas e vulneráveis, tá? Primeira coisa, identidade. Primeira coisa que a gente fala no método GPS é sobre identidade e sobre propósito. Por quê? Quando eu sei quem eu sei para onde eu vou. E se eu sei quem eu sou, a opinião dos outros não vai mudar aquilo que eu sou. Porque é aquilo que eu sou. Eu sei quem eu sou. Então não importa o que o Johnny vai falar, não importa o que a Esther vai falar, não, eu sei quem eu sou. E se eu sei quem eu sei para onde eu estou indo. E aí eu não vou deixar com que essas palavras comprometam o meu caminho, comprometam o meu futuro, porque já está definido. Está na minha essência, eu já descobri quem eu sou. Isso não vai mudar. Se as pessoas falarem mal de mim e for mentira, eu não vou me importar porque é mentira. E se elas falarem mal de mim e for verdade, eu não vou me importar porque é verdade. Você entendeu como que não dá para você cair nesse joguinho se você sabe quem você é? Então, a primeira barreira, a primeira proteção é identidade, é clareza de identidade. Ah, eu ainda não sei a minha identidade. A gente vai ter que parar e organizar isso. A primeira coisa que você vai precisar é organizar essa clareza de identidade, porque isso vai te trazer essa proteção dentro dessa imunidade mental. Qual é a outra barreira, então? É a consciência emocional. Reconheça rapidamente quando está sendo afetado por ambientes ou por pessoas. Essa autoconsciência, ela é o primeiro passo para interromper essa contaminação, tá? Então, poxa, não estou gostando desse ambiente. A pessoa está reclamando demais. Ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Já dá para você ligar sinal de alerta. Aí você pode falar assim, Nil, mas é o meu marido, é minha esposa. E aí, o que que eu faço? Calma, que a gente vai falar ali algumas dicas ainda. Mas se você errou no recrutamento, você vai ter que investir em treinamento. Lembra disso, tá? Errou no recrutamento, errou na hora de você escolher, é porque você foi iludido ali por um ursinho, por um chocolate, por uma carinha bonita. Enfim, se errou no recrutamento, vai ter que investir no treinamento. É fato, vai ter que treinar agora. Ah, mas não quer treinar. Você disse sim, não disse? Agora vai ter que ir até o final, né? Agora você vai ter que ter muito mais força ainda, você vai ter que trabalhar por dois, tá? Por quê? Vai ter que mudar. E aí você vai ter que mudar para que a outra pessoa mude também. Então, vai ter que investir em treinamento. Então, reconheça isso, tá? O mais rápido. Quais são os ambientes que estão te afetando? Dentro de casa é muito mais difícil, tá? Mas dá para mudar também.
Mas se for ambiente externo, é muito mais fácil de você lidar e muito mais fácil de você reverter, tá? Na saúde ou na doença, exatamente. Ó, o terceiro, escolha, escolha consciente de círculos sociais. Aproxime-se de pessoas que te desafiem para o melhor. Reduza o tempo com quem constantemente suga a sua energia emocional. Eu vou repetir aqui para ficar bem claro, para fixar para você. Tá. Aproxime de pessoas que te desafiem para o melhor. E reduza o tempo com quem constantemente suga sua energia emocional, tá? Volto a Opa. dizer. Volto a dizer para vocês, tomem cuidado com os ambientes, tá? Prestem bastante atenção nos ambientes. A gente falou ali sobre como você reconhecer, né? Identidade, reconhecer os ambientes ali, tá? Começa a perceber os sinais, se aqueles ambientes estão sendo produtivos para você. Se não está sendo produtivo para você, provavelmente esse ambiente está te sugando. Você quer identificar esse ambiente? É bem fácil. Sabe aquele ambiente que é, não está acrescentando nada para você? Aquele ambiente que não está agregando nada para você, mas tem pessoas ali que você gosta, que você considera, mas esses ambientes, eles estão sugando essa energia. Sabe quando você sai daquele ambiente, ele parece que você está exausto? Esse é o sinal de um ambiente tóxico. É um sinal de que esse ambiente não está te fazendo bem. E por que que a gente fala de andar com pessoas que possam te levar para o outro nível, né? A gente sempre fala isso, né? Ande com pessoas que vão te ajudar, que ajudam você a crescer. Por que que a gente fala isso? Porque você tem que encontrar pessoas que estejam com essa mesma frequência, com essa mesma vontade, com esse mesmo desejo de crescimento. Porque essas pessoas, elas não vão estar olhando para os problemas. Lembra que a gente falou lá da negatividade? São pessoas que vão estar pensando de forma positiva. É o que a gente falou lá, que eu falei para vocês lá. Ah, uma aranha, ela pode matar uma pessoa. Beleza, pode matar uma pessoa, mas você pode transformar num super-herói, né? Foi a brincadeira que eu fiz, já vi o lado positivo, né? Então, você consegue ver o lado positivo das coisas. Ah, mas quer dizer que não tem um lado negativo? Tem um lado negativo. Só que você não deve focar no lado negativo. Você tem que olhar para o lado positivo. Por quê? É assim que você vai conseguir avançar. É assim que você vai conseguir crescer. Porque se eu olhar sempre para o lado negativo, o que que vai acontecer? Quando eu tiver algum conflito, quando eu tiver aquele choque de realidade, quando eu passar por um problema, quando eu passar por uma dificuldade, eu vou sempre querer imaginar que as coisas ruins vão acontecer. Só que a mesma probabilidade das coisas ruins acontecerem é a mesma probabilidade das coisas boas acontecerem. É 50% para cada. O cenário é esse. Pode dar certo? Pode. Pode não dar certo? Pode. É a mesma chance. Só que eu tenho que pensar positivo. Eu tenho que pensar nas coisas boas. E se não der certo, tá tudo certo. Tá tudo bem. Vou ter uma outra oportunidade. Eu vou ter novas formas de conseguir outras coisas. Eu vou conseguir crescer. E eu amenizo o impacto quando ele é negativo, se eu pensar de forma positiva. Porque eu não vejo a coisa ruim como algo grande. É simplesmente algo que aconteceu para que eu possa aprender, para que eu possa crescer e, através disso, eu possa criar novas oportunidades. Por isso que é importante eu estar junto de pessoas que possam me ajudar a ir para a próxima fase. Eu estar cercado de pessoas que possam me ajudar a crescer. Eu acho que eu posso até usar o teu exemplo, né, Johnny? O Johnny, até pouco tempo atrás, a gente estava conversando sobre isso. Para quem ainda não sabe, o Johnny tem um mês, um mês exato aí que a gente se conheceu, lá no Método GPS em Madrid. O Johnny foi lá para tirar fotos, né? Ele não foi convidado para o evento, ele foi a pedido do sobrinho dele para tirar umas fotos lá para a gente. Acabou caindo no evento, foi impactado pelo evento, começou a fazer toda a tour que a gente fez lá ali pela Europa, esteve junto com a gente o tempo todo, agora está dentro da mentoria, mas o Johnny é prova de um ambiente. Você pode até falar, Johnny. O Johnny é prova de um ambiente desse, de um ambiente que estava puxando ele para baixo, que não estava agregando valor na vida dele, mas era um ambiente que ele queria estar inserido, porque era um ambiente que parecia que era favorável para ele, mas não estava ajudando. Pelo contrário, estava sugando a energia.
né? E aí quando aconteceu isso, que ele encontrou pessoas que queriam o melhor dele, né? Que foi o que aconteceu, que ele começou a estar junto comigo e com o Douglas. Que a gente começou a sugar ele, que a gente começou a trazer um monte de, de, de desafio para ele ali. E aí, quando o Johnny achava que era uma coisa num dia, no outro dia ele chegava e estava totalmente diferente, a cabeça dele começou a bugar e falou assim: peraí, mas primeiro eu tinha que cumprir horário, agora você está falando que não tem essa questão de horário, como que é essa coisa, como que funciona? Não, peraí. Calma que você vai aprender, calma que você vai desenvolver. E aí hoje, né, eu posso olhar para o Johnny e vejo essa mudança de postura, essa mudança de comportamento, porque o ambiente começou a moldar ele e fazer com que ele voltasse a ser quem ele era, né, despertar a essência dele, para que ele possa crescer, para que ele possa desenvolver. E aí, se você for olhar o Johnny de 30 dias para trás, né, você vai ver uma grande diferença. Não sei se você quer falar sobre isso, Johnny. É, pois é, eu estava frequentando casas que eu achava que o que os caras viviam, eu ia estar vivendo. Só que, no final das contas, eles continuavam na casa deles e eu voltava para minha realidade. E por mais que eu fazia coisas sem ter a intenção de ser interesseiro, eu acabava sendo muito sugado, entendeu? Ao ponto de que a minha identidade mesmo eu já não tinha. O primeiro que passasse ia, não, vem cá, ó, só para eu poder ser seu amigo, vem cá, faz isso aqui para mim. Como se eu tivesse, na realidade, eu estava me negando amizade, me negava Ó, aceitação. E nesses últimos tempos eu não tenho feito mais isso, sabe? No entanto, que já teve pessoas que me chamam, ô, Dani, isso, aquilo. Não, não, não. Ah, mas tem que ser agora. Não, peraí, amigão. É no meu tempo, não no teu. Quem está precisando de mim é você, não sou eu. Então vamos lá com calma. Você quer? Deixa eu me organizar primeiro. Se eu ver que eu posso, eu vou fazer. Não, mas antes, na primeira chamada, eu preciso de você para tal coisa, para tal dia. Eu já ficava desesperado, largava tudo e vamos fazer acontecer. Agora, hoje em dia, já não. Entendeu? e olha que interessante, né? Você deixava a sua família de lado, deixava os seus projetos, as coisas que você tinha que fazer de lado para atender as outras pessoas simplesmente porque elas chamavam e você achava que você não podia contrariar as outras pessoas, né? Você deixava o teu bem-estar de lado para isso. Exatamente, porque eu achava que eu estava fazendo uma inversão. Na realidade, não deixou de ser uma inversão, só foi inversão em pessoas equivocadas. Foi inversão em ambiente equivocado. E agora, nesse último mês agora, eu fiz da maneira correta. E já está me trazendo, porque nós temos que ser sinceros e realistas. Todo mundo faz inversão em pessoas, todo mundo está ali porque as pessoas se juntam porque tem um propósito em comum. E eu achava que o pessoal estava na mesma visão que eu naquela época, e não estava. Mas agora não, agora eu estou com pessoas que não só eles querem crescer, mas também querem me ver crescer, que me chama a atenção, me xinga. Falei isso pelo Douglas, cadê ele? Que falou, cabeção, vem cá, faz isso, faz aquilo outro. Você já fez aquilo? Lá, vai tomar banho. Cara. Você vai fazer sim. Ontem mesmo ele já falou, ele já marcou o dia para eu poder ir no podcast com ele. Eu falei, cara, eu? O que tenho eu para oferecer? O que que eu vou falar? Ele, não, você vai falar sim. Eu falei, eu, cara? Então, eu ia fugir, eu falei, não. Daí depois a minha esposa começou a olhar para mim, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou sair da zona de conforto, eu vou sim. Não sei o que vai acontecer, não sei o que vai rolar, mas eu vou. Mas é porque eu tô me juntando com pessoas que estão crescendo, mas não estão me utilizando como escada, nós estamos crescendo juntos. E olha que legal. Para quem não sabe, né? O Johnny é fotógrafo profissional, ele tem equipamentos profissionais e a gente queria o tempo todo, né? Ô, Johnny, vamos tirar uma foto sua. Ele sempre falava assim: não, 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 eu só tiro foto, não gosto que tira foto. A gente foi lá, catou a câmera dele e falou: não, você vai ter fotos também, você tem que ter fotos também, porque você precisa postar nas suas redes sociais, né? Então, é justamente sobre isso que a gente está falando, desse ambiente. Pô, a gente
tem que promover isso. Não é só você que tem que estar promovendo a gente, tirando foto, pegando um ângulo legal. Não, pô, você também vai precisar. A gente não sabe fazer como você faz, mas a gente vai tentar fazer de alguma forma para que você realmente também tenha, porque você viva isso que a gente está vivendo e você tem esses momentos de recordação. Exatamente. Alguém falou aqui, né? O ambiente, né? O ambiente faz toda a diferença. Entendeu que o que é ser imparável em pouco tempo, exatamente. E o ambiente faz muita diferença, que é o que a gente está falando. Às vezes, o ambiente pode estar prejudicando a nossa imunidade mental, ou ele pode estar ajudando, né? E aí eu preciso ir para esse segundo passo, o terceiro passo aqui, né? Escolha consciente dos círculos sociais, é aproximar-se de pessoas que te desafiam para o melhor. Tá, às vezes você não vai gostar, tá? Às vezes você vai contrariado. Mas é assim que a gente cresce. É assim que as coisas acontecem. Às vezes a gente tem que ser desafiado. E aí começar a reduzir o tempo com quem constantemente suga a tua energia emocional. Porque daí você vai ter que se recarregar para você poder doar para os outros. Senão não adianta. O nosso quarto ponto aqui é o reforço diário da positividade intencional. Eu preciso consumir intencionalmente conteúdos que fortaleçam a minha mente, né? Ou consuma intencionalmente conteúdos que fortalecem a sua mente. Leituras, vídeos, declarações, meditações cristãs, né? Coloquei aqui porque a meditação ela tem que ser direcionada e afirmações com base na verdade. Eu tenho que olhar para mim muitas vezes e repetir, fazer algumas afirmações, dizer o quanto eu sou forte, o quanto eu sou corajoso. A Bíblia, ela está cheia de promessas. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas disponíveis lá para gente. Às vezes você só não encontra nenhuma porque você não lê, mas tem, está disponível. Mas você pode chegar para você mesmo e começar a reforçar. Às vezes você está esperando que alguém fale para você, né, o quanto você é forte, quanto você é corajoso, mas se você for pegar lá Joel 3:10, você vai ver. Digo forte, digo fraco, eu sou forte, né? O Senhor já estava encorajando o seu povo. Assim, quando ele olha para a gente todos os dias e fala assim, pô, você pode dizer o quanto você é forte? Substituir alguns pensamentos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas eu tenho que ter esse reforço diário. Eu tenho que consumir conteúdos intencionais que vão fortalecer a minha mente. O tempo que você está à toa, vendo bobeira, coloca lá no YouTube um conteúdo que vai te ajudar, uma palestra que vai te ajudar, vai fortalecer a tua mente, que vai ajudar você a enfrentar os desafios. Ou em qualquer outra rede social que você tiver, pesquisa ali sobre conteúdos que vão ajudar você a se fortalecer, que vai ajudar você a aprender, crescer. E aí faz essas declarações, essas afirmações também. Porque se você não falar, ele precisa falar. Ah, mas eu sei. Não, mas fala. Fala. É importante fazer essas afirmações, fazer com que essas palavras saiam da sua boca. E o nosso quinto é o escudo de alta performance, né? Ter práticas que mantêm um sistema mental limpo. Por exemplo, sono restaurador. É importante dormir bem, gente. É importante dormir bem, porque a melatonina ela é produzida durante o sono. Durante o sono. E agora tem vários estudos relacionados à melatonina que mostram o quanto ela pode ajudar no nosso dia a dia. E ela é produzida através do sono. Então eu preciso ter uma ótima noite de sono. Eu preciso ter um sono de qualidade. Quem tem, né? Eu tenho um relógio aqui que mede o sono. Eu consigo ver quanto tempo de sono profundo eu tenho e quanto tempo eu passei acordado muitas vezes ali. É muito importante isso. Você ter um sono de qualidade, você ter um sono reparador. É importante você ter regras aí para poder dormir, conseguir dormir determinado horário todos os dias para você acordar. Cada um tem uma forma de, de funcionamento, né? Tem pessoas que precisam de 8 horas de sono, tem pessoas que precisam de menos. Eu mesmo, se dormir 6 horas, estou tranquilo, mas tem pessoas que precisam dormir 8 horas. E aí você não vai conseguir dormir 6 todos os dias porque você vai ficar cansado, porque não completou o ciclo. Ou se você toma muita água à noite, você acorda de madrugada para ir no banheiro, você quebrou o ciclo do sono. Você já não vai ter um sono de qualidade. E isso interfere diretamente na imunidade da nossa saúde física
e também na imunidade emocional, como a gente está falando ali, na imunidade mental. Então é importante eu ter algumas práticas que mantêm o sistema mental limpo, né? Então, quando eu tenho uma ótima noite de sono, um sono restaurador, já está dizendo, né? Restaurador, vai ajudar a restaurar muitas coisas. Outra dica ali, exercícios físicos. Você que está na mentoria imparável, que ainda não pratica seu exercício físico, tá na hora de você começar, né? Estamos na metade do ano, então tá na hora de você criar aquela vergonha na cara e começar a fazer alguma coisa para cuidar da sua saúde. Por quê? Por que que eu tô falando isso com todo amor e carinho para você? Porque é importante para você, para que você possa desenvolver não só a imunidade física, mas essa imunidade mental que a gente está falando aqui. Oi? Alguém quer falar? Então, você que ainda não está fazendo sua atividade física, comece amanhã, tá? Não precisa esperar segunda-feira, não. Segunda-feira já foi. Ou começa daqui a pouco, né? Ainda dá tempo de cumprir sua promessa. É... Journaling, isso é você escrever, tá? Você ter o hábito de escrever algumas coisas do seu dia, fazer algumas declarações. Oração é importante também, tá? Tem estudos, depois a gente pode até fazer uma série sobre isso, fazer algum estudo sobre isso, mas a oração é ponto importante na vida da gente. E reflexão e tempo em silêncio, tá? Peguem essa dica aqui. Reflexão e tempo em silêncio. Se você ainda não tem o hábito de tirar pelo menos alguns minutos para ficar em silêncio, você está perdendo uma ótima chance, tá? Está perdendo algo incrível na sua vida. Começa a praticar esse exercício de ficar alguns minutos em silêncio. Depois você vai aumentar gradativamente, você vai ver. Mas o silêncio ele é libertador. E o silêncio ele faz com que a gente consiga colocar a nossa saúde mental em ordem, tá? Alguém já teve experiência com silêncio ou não? Alguém já fez essa atividade de começar a ficar em silêncio? Tem alguém? Já? Qual que foi a experiência? Consegue falar aí? Fiquei agoniado. Pra gente que fala bastante é ruim, né? Fica com ansiedade, né, Douglas, de falar logo. Para de preguiça aí, Fabrício. Abre o microfone e fala aí. Para de preguiça. De ficar lendo comentário aqui. Eu adoro. Você adora ficar em silêncio? Não, mas eu tô dizendo assim, não é você ficar em silêncio por ficar em silêncio. É você criar uma prática de reflexão e silêncio. Você criar esse momento para você fazer essa reflexão dentro desse silêncio. Eu acabei de falar com o Odaí aqui agora, que ele já Tá? acorda, já liga o som, aí quando o som não tá ligado, ele já liga a televisão, ou então mexe no celular. Falei, você não consegue, né, amor, ficar em silêncio. Por ficar em Mas eu silêncio. amo ficar em silêncio. Vem muita coisa na minha mente. Às vezes eu fico em silêncio e no escuro, fecho os olhos, fico quietinha, aí vem muita coisa, vem muita ideia, vem muita reflexão. Olha, Eu amo, mas foi um aprendizado. Também não conseguia, não. Ainda mais que eu falo bastante. Mas agora eu consigo. E é uma experiência maravilhosa. olha aí. Então, fica de dica aí. Então, aqui, esse é o escudo de performance, beleza? Nosso quarto ponto aqui é neutralizar a negatividade sem se tornar parte dela. Então, agora vem as dicas aí para vocês. Quando você responde à negatividade com a mesma moeda, você perde a sua vantagem mental, tá? Presta atenção nisso. Quando você responde à negatividade com a mesma moeda, você perde a vantagem mental. A verdadeira imunidade é a habilidade de não absorver o que é tóxico sem revidar ou carregar isso consigo, tá? Então, quando você rebate a negatividade com a mesma moeda, você perde essa vantagem que você tem. Porque você vai acabar se estressando de alguma forma. Então, você tem que tomar cuidado. Você precisa absorver aquilo que é bom, reter aquilo que é bom e eliminar aquilo que é tóxico, tá? Mas sem revidar ou carregar isso com você. Tem que ser de uma forma natural. Vamos lá. Quais são as estratégias para isso? Responder com neutralidade assertiva, ou seja, sem reação emocional, sem envolver emocionalmente.
A gente tem uma brincadeira interna aqui, que a gente fala assim de não levar para o coração, né? Às vezes fala alguma coisa brincando, você fala assim, não, não leva para o coração, porque é justamente para não dar relevância para aquilo, para que realmente você não tome partido, para que você não assuma aquilo ali como uma verdade ou como alguma coisa que realmente faz sentido, né? Então você precisa entender isso. Criar, responder essa neutralidade com neutralidade assertiva, ou seja, sem reação emocional, não envolver o emocional dentro de uma fala, dentro de uma algo que a pessoa conte para você, alguma coisa. Aí você faz o quê? Muda o foco da conversa. Hoje, quando eu chego perto de pessoas negativas, a pessoa começa a reclamar, a pessoa começa a fazer alguma coisa, eu mudo, eu mudo a conversa. Eu mudo. Parece que tipo, a gente está conversando assuntos diferentes, sabe? Quando a conversa não bate, a pessoa chega reclamando sobre alguma coisa, eu já estou falando sobre outra coisa totalmente diferente. Aí a pessoa fica desconcertada, porque ela não consegue. Às vezes ela quer puxar, continuar conversando sobre aquilo que ela quer reclamar, e eu estou falando de outras coisas, mudando de assunto para ver se a pessoa entende. Mas o reclamão, né? O negativo, ele quer geralmente voltar no assunto o tempo todo. E aí você precisa trabalhar isso para que você possa reverter essa situação e fazer com que ela entenda, ó, eu não estou interessado nisso, sem você ser deselegante, né? Mostrando para ela através dessa mudança de foco, né? Não dando importância para aquilo que ela falou. Lembra que eu falei que ela só precisa de alguém que empreste ouvido e concorde com ela? Então, se ela não encontrar alguém que empreste ouvido e nem concorde com ela, acabou a conversa. Talvez você seja uma pessoa chata para ela. E aí eu preciso estabelecer os limites ali com uma elegância. Não conseguir reverter, não conseguir mudar o foco, né? Eu tenho que estabelecer limites. Eu tenho que deixar claro para aquela pessoa que eu não gosto daquele tipo de assunto e não estou afim de falar daquele tipo de coisa. E aí eu tenho que sair de ambientes desgastantes sem justificativas longas. Então não fica querendo justificar, querendo, não, sai do ambiente, muda de ambiente, vai para outro lugar. A minha avó já dizia, né? Antes só do que mal acompanhado. Então, é isso que você tem que entender. Antes só do que com a saúde mental prejudicada. Ponto. É isso. É melhor você estar sozinho do que num ambiente que não está fazendo bem para você. Sai do ambiente. Ah, mas é dentro do meu trabalho. Vai no banheiro. Vai no banheiro naquele momento que a pessoa está conversando. Porque ela precisa de alguém que escute ela. Se você não estiver ali para escutar, ela vai falar com quem? Com as paredes, com o computador, com a mesa que está ali? Não. Você vai sair. Peraí que eu vou no banheiro e já volto. Se você voltar e ela quiser falar de novo, tenta mudar de assunto. Tenta falar de outra coisa. Ou se ela falar, aquela história, né, de entrar no ouvido e sair no outro, né? Você ficar neutro ali, mas você tem que desenvolver isso daí, né? Você tem que estar bem para você conseguir fazer passar. Mas dá para você se fingir de bobo, sabe? Sabe quando você se finge de bobo assim, que a pessoa nem. É isso. Treinando a sua mente para reverter o foco. Do problema para a solução, da queixa para a ação, da crítica para o aprendizado. Então, hoje, eu estou no nível em que a pessoa chegou para reclamar, e eu não me importo se eu vou agradar ela ou não, tá? E eu não me importo se é meu pai, se é minha mãe. Por que que eu tô falando para você assim? Ah, mas quer dizer que você não respeita seu pai, sua mãe? Não, eu respeito meu pai e minha mãe, mas quando meu pai muitas vezes chegou para mim reclamando de alguma coisa, eu falei, pai, menos reclamação, menos murmuração, menos reclamação e mais gratidão, né? Vamos agradecer mais do que reclamar. Eu já falei isso pro meu pai algumas vezes. Por quê? Ele está inserido num ambiente que tem o hábito de reclamar. E aí, quando chegou para reclamar para mim, que queria alguém para concordar, eu não concordei. E aí, o que que acontece? Acaba a reclamação. Mas às vezes a reclamação continua e vai contaminando você. Porque aquele ambiente está tão profundo, tão enraizado, que um dia eu tive que chegar pro meu pai e falar assim, pai, para cada solução que eu estou arrumando, o senhor está arrumando um problema. O senhor está vendo que o senhor não está querendo uma solução? A gente estava diante de uma situação, tentando arrumar uma solução, e eu colocava a solução e ele arrumava problema. Falei, pai, esse vai ser um jogo infinito. Porque para tudo que o senhor for arrumar de problema aí, eu vou arrumar uma solução. Só que assim, o senhor está procurando mais problema e a gente não vai conseguir chegar no. Não vai conseguir resolver isso daí. Então, assim, é melhor só olhar pelo lado positivo e a gente tentar encontrar uma solução para isso. E às vezes você vai ter que falar, mas é meu pai, minha mãe. Às vezes você vai ter que
Vai ter que falar, você vai ter que ser sincero, você vai ter que trabalhar isso. Em vez de aceitar, você vai ter que mostrar com amor e com carinho ali que não é assim que as coisas funcionam, porque esse ambiente acaba deixando você mal, acaba atrapalhando você e transformando você numa pessoa negativa. Por exemplo, não vou falar agora, vou falar depois. Depois eu vou falar isso aqui para vocês. Depois que parar de gravar. Deixa eu ver qual que é o comentário aqui. Para cada problema, daremos uma solução, exatamente. Ó, o ambiente interno, né? O que você cultiva diariamente. O maior risco da sua imunidade mental não está fora, mas está dentro, seus próprios pensamentos. Lembra que o que você pensa, né, você acredita, né? Você pensa, você acaba acreditando, isso se torna uma atitude e essa atitude se torna um hábito, tá? Primeiro você pensa, depois se torna uma atitude para você e depois ela se torna um hábito e o hábito, você sabe que ele é feito de forma automática, né? O hábito é 40% daquilo que você faz durante o dia. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba desenvolvendo algumas coisas que a gente não gostaria. Ó, frases como eu não sou bom o suficiente, nada vai dar certo para mim, eu não consigo, ou o que vão pensar ou falar de mim, são vírus mentais que você mesmo pode estar cultivando. Então, pessoas de alta performance, elas praticam essa higiene mental diária, identificando e substituindo e redirecionando pensamentos que sabotam a execução e a confiança. Quando a gente fala aqui de higiene mental, é a mesma coisa que a tua higiene pessoal. Você tem que escovar os dentes todos os dias, né? Se for aqui no Brasil, você tem que tomar banho todos os dias, né? Descobri que lá na Espanha não precisa tomar banho todos os dias. Tem gente que lá que não toma banho todos os dias. Não estou falando que é o Douglas aí, tá? Eu estou falando que na Espanha, o Douglas é brasileiro. Mas o Johnny já é mais espanhol do que brasileiro. O Johnny eu ainda não sei. Mas eu sei que os espanhóis não tomam banho todos os dias. Eu tava vendo um vídeo hoje que os portugueses Rapaz, também. aqui no verão são 3 banhos no dia. E Aí, olha lá viu? se não vem quarto. Aí o que eles não tomam no inverno, eles tomam no verão. Entendeu? Assim como a gente faz a nossa higiene de todos os dias, né? A gente precisa praticar essa higiene mental, né? A gente tem que fazer essa limpeza diária dos nossos pensamentos. A gente tem que identificar e substituir e começar a redirecionar esses pensamentos que vão sabotando a nossa execução e a nossa confiança. Então, use perguntas como: isso é verdade ou é só um pensamento? Quando eu paro para fazer essas reflexões, eu começo a analisar melhor as minhas atitudes. Eu posso fazer perguntas como: esse pensamento me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Ou o que posso fazer agora com o que eu tenho? Né? São tudo questões e situações que eu posso analisar. Por quê? Porque é assim que eu vou conseguir fazer essa higiene mental. E aí eu quero deixar uma atividade prática para vocês aqui, que é um desafio para esses 5 dias consecutivos aqui, ou seja, para esse restante de semana para você. Primeiro, identifique um ambiente ou uma pessoa que influencia negativamente a sua mente, tá? Você vai identificar aí. Pode ser algo físico, digital ou até conversas rotineiras. Então, identifique um ambiente aí. Aí, reduz o tempo de exposição ou neutralize a influência com ação prática. Exemplo, use fone de ouvido com conteúdo positivo, evite participar de conversas destrutivas, mude de local de trabalho por alguns minutos. São algumas coisas que você pode fazer. Depois, implemente um ritual diário de reforço mental. 5 minutos de afirmações, leitura de um parágrafo inspirador, um capítulo, um livro ali, oração e reflexão, e escrever 3 pensamentos fortalecedores. No quarto dia, anote em um papel onde você percebeu o maior impacto positivo, quais pensamentos negativos surgiram e como você os redirecionou, né? Qual foi a estratégia que você usou. E no sexto dia, eu quero que você compartilhe com alguém aqui da turma, do grupo, da nossa mentoria aí, qual foi o maior ganho da sua imunidade mental, tá? E por que eu coloco esses desafios aqui para vocês? Para que vocês façam, né? Para que vocês realmente cumpram e compartilhem ali para a gente ver o que está dando certo para vocês. Não adianta vocês pegarem a atividade aqui
e não fazer as tarefas, tá? As tarefas todas são pensadas para que vocês possam se desenvolver, tá? Então, a gente vai trabalhar esse módulo inteiro aqui falando sobre essa imunidade mental. Vai ter várias outras coisas que a gente vai falar, mas hoje eu queria trazer esse alerta para vocês aqui, dessa questão do ambiente, dessa questão de onde nós estamos inseridos e de como nós estamos agindo. E eu deixo aberto para vocês agora para dúvidas, para perguntas, para vocês colaborarem aí também, para que a nossa aula possa estar mais ricas. Estar mais rica, né? Mais um de cada vez aí. Vai? Pode falar. Tá todo mundo praticando o silêncio, pelo que eu tô vendo. Pelo que eu percebi, né? Mas não é agora. Pode falar, Douglas. A Justa estava falando sobre a questão de ambiente, né? A gente tá no grupo aqui, eu acabei de chegar do futebol, né? Tava chegando no futebol. Aí esse final de semana os meninos estavam aí e alguns vão, não sem querer falar da questão de religião nem nada, mas tem uns aí que estão com o pé na igreja, outro pé no mundo, né? E aí a questão do ambiente ele sempre vai vencer. A gente sempre comenta isso, que a gente não pode ficar brigando contra a nossa carne, porque senão vai dar ruim. Então, se eu sou casado, eu vou num ambiente que só tem festa lá e tal, minha mulher não vai, pô, vai dar ruim pra caramba, porque eu não vou conseguir, né? Não que falar que eu vou cair em tentação, mas é melhor fugir desse tipo de ambiente, porque não vai estar legal, até nível das outras pessoas também vão estar ligando a gente com isso, aí depois vem aquela questão da fofoca e tudo mais, logo em questão de que se eu tô lá do lado de pessoas que estão fumando ou que estão bebendo, cara, uma hora ou outra você vai acabar se dando ali por vencido, você vai fazer isso. Então eu acho que é melhor evitar, porque não tem como lutar contra o ambiente, não tem como lutar contra a carne. A gente comentou sobre isso, né? Sobre uma. Por isso que às vezes é um pouco ruim de você querer falar sobre uma coisa legal, sendo que outras pessoas acabam fazendo só merda. Né? E são pessoas que estão contigo. E se você estiver naquele mesmo ambiente, ela vai acabar falando: ah, se o fulano de tal faz esse tipo de coisa, então o Douglas também vai fazer. Né? A gente estava comentando isso agora há pouco antes de vir para cá. Da mesma forma com coisas positivas, né? Se você estiver perto, por exemplo, de pessoas que correm todos os dias, daqui a pouco você vai estar correndo. Se você estiver perto de pessoas que leem todos os dias, daqui a pouco você está lendo também. Então o que você falou do ambiente é exatamente isso. O ambiente molda as nossas atitudes. Ou somos moldados, né? Somos moldados. Falei, gente. Sei que vocês estão louquinhos para falar. Vocês são. Aproveite. Vocês querem que pare de gravar para vocês falarem? Só me avisar, hein?